Vocês conhecem. Atos dos Apóstolos 9, versículos 3 e 4. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Cercou a Saulo, né? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Alguns de nós conhecemos essa história, de como Paulo foi chamado para servir ao Senhor. Mas ele foi chamado para servir ao Senhor de verdade. E não da forma que ele pensava estar certo. Por quê? Porque Paulo, ou Saulo, aprendeu daquela forma. Foi instruído. Ele mesmo fala, foi instruído por Gamaliel, com sacerdotes. Então, ele tinha convicção de que ele servia a causa do Senhor, quando ele perseguia os cristãos. Mas esse chamado que ele recebeu agora era para servir de verdade, de acordo com a vontade de Deus. Porque muitos, irmãos, muitos pensam estar servindo a Deus, mas na realidade estão servindo a demônios. Estão servindo aos seus próprios interesses, servindo outras pessoas, servindo parentes, servindo amigos, servindo o patrão. A quem você está servindo? A quem você está servindo? E Paulo ficou cego. E o Senhor escolheu Ananias para ser usado para abrir os olhos de Paulo novamente. E Ananias não estava muito disposto a fazer, porque ele conhecia a fama de Saulo ou Paulo. E ele tinha receio do que ele poderia fazer, do que poderia acontecer com Ananias, porque ele perseguia os cristãos. Mas, como foi o Senhor que mandou, ele o fez. Como tivemos uma mensagem há pouco tempo: obedeça sempre a palavra do Senhor, por mais estranho que possa parecer. Obedeça, pergunte depois. Em Atos 9, 15 e 16, nós lemos: Disse-lhe, porém, o Senhor, é o Senhor falando com Ananias: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Opa! Quanto deve padecer pelo meu nome? Que mensagem! Você quer aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador? Quer entrar pela porta que te leva aos passos verdejantes? A porta que te leva à paz que ninguém pode explicar, a paz que excede a todo entendimento? A porta que te traz alegria, que te traz amor, que te dá segurança? A porta que te dá certeza de prosperidade, cura, libertação e vai por aí afora? Em muitas mensagens nós ouvimos isso. E muitas igrejas apresentam um Jesus tão bondoso, tão amoroso, manso, humilde, paciente. Mas Jesus diz: então venha, vou lhe mostrar o quanto importa sofrer, o quanto importa padecer pelo meu nome. Quanto nós temos sofrido pelo nome de Jesus? Você tem padecido pelo nome de Jesus? Jesus falou: eu vou lhe mostrar, no versículo 16, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Não estou dizendo que devemos padecer dores, torturas, como muitos missionários ainda hoje sofrem, em locais em que a pregação da palavra do Senhor é proibida, onde cristãos são perseguidos pelo simples fato de confessarem a Jesus. Você vai ter que negar esse Jesus. Não. O que eu quero dizer é que sofrer também pelo nome de Jesus, o que é? É abrir mão da nossa vontade.
É abrir mão da nossa vontade, da vontade da nossa carne. Isso também é padecer. Eu sofro porque eu queria estar em casa vendo a novela. Eu sofro porque eu queria ir na festa, na balada que os meus amigos vão. Deve ser tão bom lá. Eu sofro porque eu queria, no domingo à tarde, ver o jogo de futebol, tomar uma cervejinha gelada com meus amigos. Eu sofro porque eu queria viajar com a minha namorada. E ela comigo, mesmo sem ser casado. Eu sofro porque eu não queria ir na igreja numa sexta-feira à noite. Eu fazendo a sexta-feira à noite na igreja. Você tem sofrido por amor de Jesus? E Paulo sofreu perseguição porque estava pregando a palavra, anunciando Jesus entre os gentios, levando a palavra da verdade por onde andava, nas sinagogas, em todo lugar. E os judeus o estavam procurando para prendê-lo, para que ele parasse com essa história de Jesus. Como que eles podiam entender que aquele que era o mesmo Saulo que perseguia, que prendia, que mandava matar os cristãos, agora tinha mudado completamente a visão, estava divulgando aquela seita? Como que eles podiam aceitar isso? E prendendo a Paulo, eles levaram ele diante do Sinédrio, onde estavam os principais sacerdotes. E Paulo, inteligentemente, usado pelo Espírito Santo também, usou a força do inimigo contra ele mesmo. Vamos em Atos 23, versículo 6 e 7. Paulo estava preso, foi levado diante no Sinédrio. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E quando ele falou isso, e havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Ele conseguiu dividir os dois, as duas partes, no Sinédrio. Ele enfraqueceu o inimigo. Ele tirou o foco dele. E começou briga, discussão lá. Aí retiraram o Paulo do meio deles. E foi levado preso. No versículo 11 nós lemos: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, o Senhor se apresentando a Paulo: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. O Senhor visita Paulo, dá um ânimo para Paulo, dando a certeza que o Senhor o está auxiliando, de que o Senhor está assistindo a Paulo. Paulo não está sozinho. E você nunca está sozinho também. Você nunca está sozinho. Não vá para a batalha sozinho. O Senhor está sempre com você. E no versículo 12, nós lemos: quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. O inimigo é teimoso. Alguns dos judeus se juntaram. Nós vamos matar o Paulo. Quem que ele está pensando que é? O inimigo é teimoso. Mas nós devemos ser persistentes. Mas o inimigo é teimoso, intentou matar Paulo de novo. Mas, como o Senhor está sempre guardando o crente fiel, o Senhor manda um livramento. O Senhor manda o livramento para Paulo. Vamos prosseguir. No versículo 16 nós lemos: e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada que estavam querendo armar contra Paulo, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. A fortaleza onde Paulo estava preso. Quem era o filho da irmã de Paulo?
uma pessoa anônima, mais uma vez, como se fosse um anjo enviado por Deus, é usado uma pessoa para livrar o servo do Senhor. Deus vai nos livrar de situações difíceis usando pessoas para nos abençoar. Deus usa pessoas para nos abençoar. E muitas vezes, pessoas das quais não esperamos nada. Pessoas que às vezes nem conhecemos direito. E elas estão com as bênçãos nas mãos para nos entregar. Deus usa pessoas para nos abençoar. Mas tem uma palavra, irmãos, que me chamou muito a atenção. Que fica no versículo 23. No capítulo 23, versículo 1. Quando Paulo se apresentou. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Paulo diz que está com a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Mesmo tendo perseguido a igreja, mesmo tendo mandado prender, mandado matar, mesmo que tenha se voltado contra tudo ao que ele tinha aprendido antes, como diz, aos pés de Gamaliel, na faculdade lá que tinha, um dos seus mestres, mesmo assim, ele andava com a sua consciência limpa. Por quê? Porque ele agiu de acordo com aquilo que tinha aprendido. Paulo tinha um coração pronto para receber instruções do Espírito Santo. Ele conhecia a palavra. Ele tinha tanto conhecimento da palavra que ele sabia que Jesus era o cumprimento da palavra. Jesus era o cumprimento da palavra. Quando Jesus o cegou e abriu os olhos dele depois, ele viu que tudo se fez novo. E quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida se renova. Quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida se renova. Mas fica a pergunta, irmãos. Até que ponto nós podemos dizer como Paulo: tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência? Até que ponto nós podemos dizer isso? Nós temos lutas, teremos lutas. O Senhor disse que importa sofrer por Ele, mas Ele sempre vai estar junto de nós. Ele nos mandará livramentos em situações difíceis. Mas, irmãos, que todos nós possamos dizer, como Paulo: tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até hoje, e andarei amanhã também. Amém? Que possamos nos apresentar ao Senhor e diante de toda a congregação com este sentimento, sentimento de dever cumprido, com o coração em paz e com toda a boa consciência. Amém, irmãos?